Implante dói? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você vai fazer um implante, você está preocupado, está ansioso em relação a esse tipo de tratamento, e neste vídeo eu vou falar a verdade para você. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Ramata e sejam todos bem-vindos ao canal Ramata Responde. Eu sou cirurgião dentista, formado pela FOB USP de Bauru, sou mestre em prótese dentária pela Unesp de Araçatuba e sou especialista em implante dentário pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais de Bauru, o chamado Centrinho, conhecido aí por tratar de fissuras labiopalatais e problemas craniofaciais de pacientes, ok? Bom, em relação à pergunta implante dói, essa pergunta ela tem duas conotações, né? Se o implante ele dói como se fosse um dente, né? Quando tem uma cárie, e também se na hora da confecção, né? Da realização do implante na boca do paciente, se o procedimento gera dor também. Primeiro eu vou falar sobre esse segundo aspecto, se na hora da instalação o paciente sente dor. Vamos falar primeiro sobre dor, né? Dor é uma coisa subjetiva. Eu já fiz pesquisas em relação a dor e eu perguntava assim, como é que eu vou medir a dor do paciente? Não tem como medir dor, não existe uma forma de medir a dor que seja objetiva. Nós utilizávamos uma escala de 0 a 10 e falava, ó, 0 é nenhuma dor e 10 a dor pior que você já sentiu na vida. Então não tinha um efeito de comparação entre uma pessoa e outra, mas sim o efeito de comparação entre a mesma pessoa. Ah, por exemplo, estou com dor de cabeça. Qual o grau de dor em relação à dor máxima que você já teve? 5, que a dor máxima era o dobro disso. E depois de um tratamento, agora eu sinto dor 3. Então esse mesmo paciente passou de 5 para 3, né? Mas é impossível comparar com outro paciente que foi de 7 para 5, por exemplo. Então não tem como eu falar em forma comparativa, objetiva em relação à dor. Então dor é sempre uma maneira só dá para se avaliar a dor de uma maneira subjetiva. Então não dá para se comparar. Então não dá para você chegar para o seu amigo e falar, para você doeu? Ele vai falar, se ele for mais sensível, em mim doeu. Né? Num outro amigo seu vai falar, mais ou menos. E num outro amigo seu vai falar, não, foi tranquilo. Porque pode ser que ele seja mais tolerante, ou outro menos tolerante. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que não dá para se comparar muito em relação aos seus amigos, aos seus conhecidos que já fizeram esse tipo de tratamento, né? O que eu posso te dizer é que se você fizer uma anestesia, né, se seu dentista ele fizer uma anestesia bem feita, utilizar os anestésicos corretos, né, e ele tiver uma habilidade de tal forma que a cirurgia demore pouco, né, ele vai aproveitar então aquele pouco de anestesia que ele deu no início e vai conseguir realizar toda a cirurgia, provavelmente durante o transcorrer você não sentirá nada. Agora, se demora, a anestesia vai passando, provavelmente ali no meio você vai levantar a mãozinha e falar, agora eu estou sentindo, e ele vai complementar essa anestesia. Então pode ser aí que você sinta um pouquinho no meio, mas aí você levanta a mão e ele prontamente já vai te anestesiar novamente, para que você não sinta nada e seja tranquilo até o final. Tá certo? Outra coisa que você tem que entender é que depende também da dificuldade do procedimento. Então, por exemplo, um exemplo aí, na maxila, o osso ele é um pouquinho mais mole do que na mandíbula. A mandíbula, o osso um pouquinho mais compacto, mais duro. Na hora da gente fazer o preparo do osso para instalar um implante, né, pode ser que você sinta um pouquinho mais de desconforto, não é dor, hein? Um pouquinho mais de vibração, por exemplo, na hora que a gente está fazendo na mandíbula, porque o osso ele é mais duro. Então a gente vai fazer o preparo do osso para a colocação do implante e provavelmente você vai sentir uma vibração maior. Tá? Mas você nunca pode sentir dor, você vai sentir um desconforto que, é óbvio, né? Não é gostoso, né? Era muito melhor a gente estar ali no cinema, no barzinho com os amigos, mas assim, em relação à dor, provavelmente você não vai sentir nada voltando, né? Desde que se a anestesia estiver no seu prazo de validade ali, se ele aplicou e ainda está fazendo efeito, tá? Então, depende da região, da dificuldade do procedimento, da eficácia, da habilidade do operador também. Outro fator que você tem que também levar em conta é se você precisa de fazer enxertos ósseos, né? Tanto enxertos ósseos antes da instalação do implante, quanto durante, tá?
Isso vai demorar um pouquinho mais a cirurgia e muitas vezes, se você tiver que fazer enxertos ósseos e ter que tirar de outras regiões de dentro da boca, você vai ter que abrir um lugar a mais para tirar, né? Tem a área doadora, da onde a gente tira esse osso, e a área receptora, onde a gente vai colocar. Então, por exemplo, o osso é fino demais, e isso vai caber ao dentista, ao seu cirurgião, né, detectar se ele precisa ou não fazer um enxerto. Então, digamos que seu cirurgião falou, bom, aqui nesse caso, eu prefiro que você faça um enxerto para que eu trabalhe de uma maneira mais tranquila, com maior abundância de osso. Então, ele vai falar, vou fazer um enxerto. Aí o enxerto provavelmente, vou tirar intraoral aqui, vou tirar aqui da região da mandíbula. Ele vai por dentro da boca tirar um pedaço de osso e vai fazer um enxerto. Então, aumenta a área, aumenta o tempo de cirurgia e provavelmente, durante o procedimento, você vai ter ali abaixando um pouco a anestesia, vai ter que ter um complemento, mas, que nem eu disse, você não pode sentir dor, né? Você vai ter que sempre avisar que ele vai fazer ali um complemento da sua anestesia, tá certo? Então, em relação a isso, tem também a questão do pós-operatório, né? Acabou a cirurgia? Siga todas as recomendações do seu dentista, tome ali os remédios corretamente, no horário correto, porque o remédio também ele tem um ciclo, né? Você toma, ele está fazendo efeito ali por determinado tempo, e aí vai chegando um momento que ele vai terminando o efeito. Se você não tomar o remédio no horário correto, o efeito diminui e você pode sentir ali alguma coisinha após a sua cirurgia. Agora vamos ir para aquele outro aspecto. Se o implante ele dói, né? Como se fosse um dente que tem cárie e dói. O implante ele não tem cárie, o implante ele não é vivo, então ele não dói, né? Porém, ele está dentro do osso, ele está ósseo integrado. Se você tiver uma perda de osso, uma contaminação no seu implante, pode acontecer dele ficar contaminado, você perder osso e aí sim ter uma mobilidade de repente e você começar a sentir dor. Ele pode até gerar uma secreção purulenta caso ele esteja contaminado. Então é muito importante que você sempre vá periodicamente ao dentista fazer um controle do seu tratamento, ver se seu implante está tudo bem, se ele está saudável. Porque ao contrário do dente, né? Por exemplo, o dente doeu, deu cárie, você vai no dentista, né? Como o implante você não sente tanto, você vai sentir mais o problema quando ele já estiver bem avançado, né? Então, não espere você ter o sintoma para ir procurar o dentista. Vá fazendo controles periódicos dos seus implantes para que você veja se está tudo bem. E às vezes você tem algum probleminha inicial no implante, é possível você corrigir, tá certo? Então, frequente, não faça o implante e suma do dentista. Continue fazendo os controles periódicos, que é muito importante, até mesmo para o seu organismo, porque se a gente pensar no organismo inteiro, no corpo inteiro, nosso corpo inteiro é revestido por epitélio, por pele, né? Se a gente tirar a unha, você não vai ver o osso direto, vai ter ali tecido mole. Se, por exemplo, digamos que você tire o olho, não vai ter osso direto. Dente não. Dente e implante, se você remove ele, você vai ter contato direto com o teu osso. Então a parte mais importante para proteger o seu dente e o implante é a gengiva. A gengiva tem que estar ali saudável, certinho ao redor do implante e dente. Se ela inflamar, se ela ficar sangrando e ela inchar, pode ser que abra aí um espaço para que os contaminantes, né, bactérias, micro-organismos da boca, penetrem ali no interior e vai aonde? Em contato direto ali com seu tecido ósseo, podendo gerar infecções aí no seu corpo generalizado, dependendo aí do seu estado de saúde no geral, tá certo? Então, cuide muito bem do seu implante, frequente seu dentista. Então, resumindo, pessoal, na hora da sua cirurgia, se você chegou até aqui é porque você vai fazer um implante, né? Tá com medo, vai tranquilo, confie no seu dentista, ele vai fazer a técnica correta de aplicação da anestesia e no transcorrer, caso aí demore um pouco, a anestesia esteja diminuindo, você sempre relate a ele, qualquer sensação, você relate a ele que ele vai fazer um complemento da sua anestesia e depois que você fizer o implante, tome os remédios corretamente, né? Não vai fazer o implante, tomar os remédios corretamente também, ir lá jogar bola, fique em repouso, descanse, tá? E depois de terminar o tratamento, retorne ao dentista para fazer os controles periódicos, tá certo? Então, um grande abraço, fico por aqui, fui!